Fala pessoal, hoje nós vamos entrar em um assunto que mais aparece em concursos. É a transição da queda de Roma para a Idade Média. E presta atenção porque muita gente acha que a Idade Média foi uma época parada ou sem importância. Mas a verdade é que foi nesse período que nasceram várias estruturas que influenciam o mundo até hoje. A Igreja Católica, reinos europeus, feudalismo, cruzadas, universidades, tudo isso surgiu ou ganhou força nesse período. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse vídeo pode garantir várias questões, né, de aulas no concurso para a sua prova. Tudo começa com a crise no Império Romano. Roma já enfrentava crise econômica, corrupção, guerras civis, invasões bárbaras e dificuldade para controlar um território gigantesco. Para tentar resolver isso, o imperador Teodósio dividiu o império em dois: Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. E aqui começa um ponto muito importante para concurso. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano foi derrubado pelos povos bárbaros. Essa data marca tradicionalmente o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Mas o Império Romano do Oriente não caiu, ele continuou existindo por quase 1000 anos. E é aí que nasce o famoso Império Bizantino. O nome bizantino vem de Bizâncio, antigo nome da cidade de Constantinopla. Hoje essa cidade é Istambul, na Turquia. O Império Bizantino preservou muita coisa da cultura romana: as leis, a administração, o comércio e parte da cultura clássica, enquanto a Europa Ocidental entrou numa fase mais campal, né, e descentralizada. Constantinopla virou uma das cidades mais ricas do mundo. E um dos imperadores mais importantes foi Justiniano. Guarda esse nome porque cai muito em concurso. Justiniano tentou reconstruir o antigo Império Romano. Além disso, ele organizou as leis romanas no chamado Corpus Juris Civilis. Essa obra influenciou vários sistemas jurídicos modernos até hoje. Outro tema importantíssimo é a religião. No Império Bizantino aconteceu a Cisma do Oriente, em 1054. A Igreja Cristã se dividiu em duas: Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa em Roma, a Igreja Ortodoxa ligada ao Imperador Bizantino. Isso cai bastante em prova. Agora vamos entender a Idade Média. A Idade Média é dividida em duas fases: Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média surgiu o feudalismo, e aqui está um dos assuntos mais cobrados da história medieval. O feudalismo era um sistema econômico, político e social baseado na terra. A economia era agrônoma. O comércio diminuiu bastante. As moedas quase desapareceram em muitas regiões. E o poder político ficou descentralizado. Ou seja, não existia um governo forte controlando tudo. Quem tinha poder eram os senhores feudais. Os feudos eram grandes propriedades agrônomas, quase autossuficientes. Dentro deles havia castelos, igrejas, campos agrícolas, moinhos e aldeias. A sociedade feudal era dividida em três ordens: clero, nobreza e servo. O clero rezava, a nobreza guerreava e os servos trabalhavam. E atenção, servo não era escravo. Isso cai muito. O servo está preso à terra. Devia obrigações ao senhor feudal, mas não podia ser vendido como um objeto. Os servos pagavam vários impostos e obrigações, entre eles corvéia, talha e banalidades.
Só ouvir esses nomes já dava trauma em muito concurseiro. Agora vamos falar da Igreja Católica. Na Idade Média, a Igreja era a instituição mais poderosa da Europa. Ela influenciava a política, a cultura, a educação e até a ciência. Praticamente toda a vida medieval passava pela religião. A igreja também acumulava terras e riquezas. Além disso, ela controlava o pensamento da época. Quem discordava podia ser acusado de heresia. Outro tema muito cobrado são as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja entre os séculos 11 e 13. O objetivo oficial era conquistar Jerusalém, considerada terra santa pelos cristãos. Mas existem também interesses econômicos, políticos e comerciais. As cruzadas aumentaram o contato entre Europa e Oriente, e isso ajudou a estimular o comércio europeu. Agora começa a crise do feudalismo, com o crescimento das cidades, do comércio, a economia começou a mudar, a burguesia começou a crescer e os reis passaram a recuperar poder. Além disso, a Europa enfrentou grandes crises, entre elas as guerras, fome e a famosa peste negra. Lembra disso, a peste negra foi uma epidemia que matou milhões de pessoas no século XIV. Ela reduziu drasticamente a população europeia e isso abalou o sistema feudal. A falta de trabalhadores aumentou o valor da mão de obra. Os servos começaram a conquistar mais liberdade e o feudalismo entrou em decadência. Outro ponto importante nesse período, começaram a surgir as monarquias nacionais, reis da França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Começaram a centralizar poder. Isso prepara o caminho para o absolutismo, que vai dominar a Idade Média. Agora presta atenção nesse resumo, porque isso despenca em concurso. Queda do Império Romano do Ocidente em 476, continuação do Império Bizantino, Justiniano e o Corpus Juris Civilis, cisma do Oriente, feudalismo, sociedade feudal, poder da Igreja Católica, cruzadas, peste negra, crise do feudalismo e formação das monarquias nacionais. Se você decorar esses tópicos, já sai muito na frente em história, porque praticamente toda a prova cobra pelo menos um deles. E aqui vai uma coisa importante: a Idade Média não foi uma época sem cultura, como muitos filmes mostram. Foi um período complexo, cheio de transformações, que moldou a Europa moderna. Então, pessoal, gostou do nosso conteúdo? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa série vai ter 40 vídeos completos de história, focados no que mais cai em concurso. Também cai Enem e vestibular. Aqui a ideia não é decorar datas sem sentido, é entender a história de um jeito simples, direto e que realmente ajuda na prova. Roma caiu, mas deixou marcas no mundo inteiro. Entender isso é entender boa parte da política, da religião e da sociedade que existe até hoje. Nos vemos no próximo vídeo da série, ok?